mais interessante brasileiro que desde... Sempre tem uma memória afetiva, talvez, né? Por ter jogado War há muito tempo, que entrou ali no subconsciente ali do brasileiro como... para ter um fascínio sobre essas diferentes inter-relações nesse tabuleiro, que é até é um adereço seu que você quase sempre leva e virou tua marca também. E vamos tentar destrinchar continente por continente as ramificações, as consequências para cada um dos atores envolvidos. Mas antes disso, eu tenho uma frase aqui, Reni, que eu queria a tua opinião. Porque um dos subenredos, vamos colocar assim, nessa história toda... Eu gostei que claro, você começou com o Fukuyama, importante reflexão, e tem muito... Se quiser explorar, a gente pode falar disso, mas tem muita coisa ali a ser dita. Eu vou trazer do Max Frankel agora, e o Fukuyama você complementa também na sua resposta. Cara, estava com os meus botões lendo o livro High Noon in the Cold War, né? Basicamente, o auge do meio-dia na Guerra Fria, né? Do jornalista americano Max Frankel. Ele tem uma frase que eu acho que descreve o Putin todinho e, como eu estava dizendo, um dos subenredos que mais despertam a curiosidade e cativam aí, o interesse das pessoas é entender a psicologia por trás de um homem com tamanha influência para o bem e para o mal, né? Para o mal, né? Digo para o bem na visão do povo dele. Claro. Mas ele disse... Nem todos, né? Ou nem dos todos. putinistas, ou dos putinistas. Fanáticos pela Rússia. Isso. Putin-minions, vamos lá. Os ideólogos. Para entender a origem, Reni Ozzy-Kukier, para entender a origem das crises, observe homens poderosos que se sentem vulneráveis e subestimados. Seu temor da fraqueza e até sua fragilidade imaginada causam a beligerância. Fecha aspas. Você acha que o Putin, no final do dia, está se provando ser um leão desdentado? Na hora do vamos ver. Ou ele segue sendo esse grande estrategista temido em grande parte? Acho que é um pouco dos dois, mas queria deixar você falar, porque eu, pelo menos, não lembrava de ter visto o Putin numa situação tão vulnerável quanto ele demonstrou ter em várias etapas dessa guerra até o momento. Quando você inicia uma guerra, você claramente entra naquele terreno do desconhecido. E as consequências, desdobramentos, repercussões, elas não estão limitadas ao combate fora do seu território. Os impactos são políticos, são, enfim, sociais, econômicos. A guerra ela é devastadora. Talvez é a atividade humana em grande escala mais destrutiva que o ser humano consegue criar. Então, obviamente que ele está mais vulnerável pela escolha dele de entrar nessa aventura. Aventura para ele ou para a turma dele, um desastre para a Ucrânia e para o resto do mundo. Me perdoa te interromper. No conjunto da obra, sim, acho que formou-se esse consenso. Mas teve alguma ação concreta específica que você acha que foi a primeira fissura ali na fachada dele como esse tigrão impiedoso? Acho que no começo, quando ele partiu para uma conquista total da Ucrânia. E viu que não era bem assim. E tomou um revés gigantesco e foi derrotado. As tropas russas recuaram e desistiram do objetivo inicial, que era conquistar o país inteiro. Recuamos e agora focamos no leste da Ucrânia, porque não conseguimos. Ali foi uma demonstração clara de que o Putin vivia num mundo paralelo. Sim. Vive num mundo paralelo da fantasia dele, das crenças de um rei autoritário, autocrático, ditatorial, que impõe as suas visões e aqueles ao seu redor estão ali para mostrar ao mundo como ele quer ver. E ninguém contestou, ninguém disse, olha, isso não vai dar certo. Ninguém teve essa coragem, ninguém teve essa capacidade de mostrar para ele que aquele projeto era uma furada e que não ia dar certo. Algumas das coisas, talvez eles não soubessem o quanto debilitados eles eram. Né? Uma operação militar dessa escala e proporção, eles não imaginavam que a Rússia não estivesse preparada para algo assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas aí, os outros são consequências das ações dele manter o curso e ser incapaz de recuar. Ele, desde que começou a guerra, só dobrou a aposta em todos os itens. Vamos convocar mais russos para participar. Vamos tentar entrar mais forte. Vamos trazer mais aliados. Vamos
vamos envolver outras forças, mercenários, Irã, vamos trazer a China mais para perto. Absolutamente tudo que ele tem feito é uma rota de dobrar a aposta e de confronto ainda maior. Você mencionou alguns elementos interessantíssimos nesse tabuleiro todo. Eu queria a tua opinião antes da gente falar sobre as nações-estados, os países envolvidos e todo o interesse envolvido, porque no final do dia, apesar de qualquer discurso ou retórica benevolente, altruísta, de alinhamento ideológico, o que vale são cada um dos seus países lutando pelos seus próprios interesses, e essa guerra acabou rearranjando aí o tabuleiro de tal forma que todo mundo teve que se ciscar olhando principalmente para o teu próprio bolso, né? Mas você mencionou o Grupo Wagner aí, que roubou as manchetes bizarramente recentemente, com aquele levante aí, capitaneado pelo Prigozhin, o ex-chefe do Putin, né? Queria primeiro que você falasse da influência de fato no tabuleiro da guerra. De um lado, o Grupo Wagner, em relação à Rússia, e também a gente ouve muito do Batalhão Azov, uma possível célula neonazista que também tem uma ação bem relevante aí na defesa da Ucrânia. Como é que essas ervas daninhas, ou talvez esses grupos são quase que esteroides dentro da coluna de cada um, como é que você acha que o Grupo Wagner já deu demonstrações claras que podem botar tudo a perder, né? Como é que esses caras estão sendo, sabe, negociados, a posição deles, como é que deve ser essa relação, né? Eu acho que são situações totalmente diferentes, né? O Grupo Wagner tem um papel dentro da política externa russa muito maior. Sem dúvida. Ele tem uma influência em operações russas na África, na Venezuela, no mundo, assim, pelo mundo inteiro. Ele está espalhado quase em muitos países. Ele tem um papel importante, estratégico para a Rússia de poder estar num lugar e fazer coisas que os russos não aceitariam, não caberia a eles a fazer. Algumas atrocidades. Vai pegar muito mal. Nem o Putin está disposto a bancar que ele comete esse nível de atrocidades com soldados uniformizados russos. Então, o Grupo Wagner fazer isso, está liberado, porque ele não é o exército russo. Então, ele não recai sobre as mesmas regras. E o poder de você negar, né? O Putin pode negar, não, mas não sou eu. Mas não é a Rússia que está ali. É uma outra entidade. Terceiriza a culpa. Isso. Então, isso é positivo e é importante. Óbvio que ele perdeu o controle, mas assim, todas essas ditaduras, que é bastante diferente da história da Ucrânia, todas essas ditaduras, elas precisam de combatentes, de grupos de segurança que competem entre si. Porque, óbvio, que se só um grupo detém o monopólio da força, esse grupo se volta contra você e você é o ditador, você vai cair. Então você tem que enfraquecer aquele grupo. Perfeito. Mas como você vive na base do domínio da força, você não pode enfraquecer todos os grupos. Então você tem que ter vários grupos que competem entre si. Gaddafi fazia isso, todos os ditadores. O Irã tem o exército iraniano, tem a guarda revolucionária, que é um contra-exército. É uma guarda para se rebelar contra o exército, se o exército deitar, derrubar a revolução iraniana, ou o regime, o modelo, e assim por diante. Então, o Grupo Wagner serve esse papel. Agora, a gente tem que entender uma outra parte de guerra, que a guerra é uma atividade de matar. Ela não é uma atividade de grandes cavalheiros, né? Você não está ali, gentilezas, tal, você foi para a guerra. O seu objetivo é eliminar o inimigo. Por isso que essa discussão é sempre colocada aqui no Brasil, né? Quando se fala, vamos colocar as Forças Armadas para prover segurança. As Forças Armadas, elas são treinadas para eliminar inimigos. E o outro lado é o inimigo. Ele não é um criminoso. Ah, tá bom, mas o criminoso atingiu... Beleza, mas a Força Armada, ela luta para matar pessoas. E óbvio que quando você vai ter isso, você tem um exército profissional, você tem soldados, mas as pessoas estão vivendo num ambiente de morte, de vitória, né, de sobrevivência, muito extremo. E claro que você vai ter pessoas com visões da realidade muito, no mínimo, assim, distorcidas. Então, é impossível você ter combatentes, um exército. A gente pode olhar para qualquer exército do mundo. Tem um exemplo dos escândalos de Abu Ghraib,
no Iraque, soldados americanos torturando os iraquianos. A gente tem exemplos dos capacetes azuis da ONU, que não são soldados da ONU, são soldados de vários países que estão ali servindo sob a bandeira da ONU, os Peacekeeping Operations. Tem milhões de escândalos pelo mundo inteiro de estupros, de violações massivas. Soldados lidam com ambientes de extrema violência e eles muitas vezes vão ter ideologias e comportamentos que fogem do aceitável. E assim, quem é que está disposto a ir lá e se tornar aquele monstro? É isso aí. Porque para você entrar numa guerra e matar o outro, você tem que colocar para fora o seu lado monstruoso. E óbvio, existe o Azov, existe isso, existe o fascista, o neonazista, o comunista psicótico. Todas as loucuras humanas, elas estão manifestadas dentro de um grupo de operações de combate. Isso não quer dizer que todo soldado é isso, mas estou dizendo que é um tipo de experiência e vivência muito, muito fora da realidade nossa. Então, é impossível para um país ter um grupo de combatentes que sejam impecáveis. Em algum momento, eles estão quebrados ou eles vão se quebrar. É lógico. Agora,